Olá, pessoal, tudo certinho com vocês? Seguinte, vim aqui fazer um vídeo porque eu vi que muita gente está perguntando uma coisa e quando muita gente está perguntando uma coisa, é melhor eu vir aqui já esclarecer, porque aí ninguém fica inventando nada, ninguém fala nada, tá? Já entra no clima, né? Então, vamos soltar a vinheta. Muita gente tem perguntado o que aconteceu com a minha voz. Andresa, o que aconteceu com a sua voz? Você tinha uma voz muito mais leve, mais delicadinha, mais fininha. O que aconteceu com a sua voz? Você já se perguntou isso? Então, primeira coisa, a voz envelhece, tá? Isso é muito importante. Normalmente, uma criança tem voz mais fina, quando passa pela fase hormonal adolescência tem uma voz um pouquinho mais grave, uma voz de adulto. E você pode ver que dificilmente você vai encontrar uma senhora de 50 anos com uma voz igual de uma adolescente de 17, 18. Concorda comigo? Concordo. Então a minha voz envelheceu nesse período que vocês me conhecem aqui. Nos primeiros vídeos eu tinha 27 anos e hoje eu tenho 42. Então já existe uma grande diferença nesse período todo. Segundo, eu mudei o meu estilo de vida, mudei a minha forma de me posicionar. Então, primeiramente, eu tinha muita vergonha de fazer vídeo, tinha muito medo desse mundo aqui, do que estava acontecendo. Aí as pessoas me julgarem. Então eu falava bem delicadinha, bem bonitinha, bem pipi, porque eu achava que isso ia passar uma doçura, apesar de eu não ser nada doce, ser essa pessoa bem destrambelhada que vocês estão vendo aqui agora. Só que só depois da maternidade eu consegui entender essa minha personalidade e não ter vergonha de ser quem eu sou aqui na internet. Entenderam? Então isso também mudou em mim, mudou meu posicionamento, a minha forma firme de falar e eu ter consciência do que eu quero passar para vocês sem medo de passar o que eu realmente quero passar. Então isso também mudou, a minha forma de se posicionar. Então, 2. E 3, que é o que realmente fez uma mudança mais drástica na minha voz nos últimos tempos. Eu tenho miomas, tá? No útero, tenho 2 miomas. E eu tinha um fluxo menstrual extremamente intenso. Um fluxo menstrual que durava de 7 a 8 dias. Do primeiro dia não era tanto, mas do segundo até o quarto dia eu tinha que usar, principalmente depois da gestação do Léo, tá, gente? Tinha que usar aquelas fraldinhas geriátricas, porque nem absorvente noturno conseguia segurar o meu fluxo tão intenso. Então, era algo que me tirava da minha rotina, me tirava do meu dia a dia, me deixava com cólicas intensas, me deixava constrangida, porque já aconteceram vários acidentes comigo com sangramento. E vocês sabem o quanto é constrangedor pra gente tá na casa de alguém, tipo, você viajou pra casa da sogra, por exemplo, e você acordar com um lençol totalmente sujo de sangue. Isso acontecia muito comigo. Aconteceu uma vez no Rio de Janeiro, ó, não tinha o Léo ainda, então já tinha um fluxo grande. Eu fui pra casa de uma empresa, eu fui fazer um trabalho pra uma empresa, fui menstruada, e aí cheguei na casa deles depois pra jantar, e eu sentei no sofá da família, e eu senti que veio aquela cachoeira. Mulher que tem fluxo intenso vai entender o que eu tô falando. Então veio aquela cachoeira imensa e na hora que eu levantei, eu tinha sujado todo o sofá da casa. A sorte é que era um sofá, era branco, tá? Pra ajudar. Ele tinha uma manta em cima e ele era meio impermeável. Mas você imagina como que você se posiciona no momento assim? Porque vinham assim ondas de menstruação. Então, esse era o meu quadro. E aí, também, depois da bariátrica, eu não conseguia tratar a minha anemia, né? Sempre ferritina baixa, tendo que repor. E aí chegamos à conclusão, eu, meu médico, nutrólogo e a minha ginecologista, que deveríamos bloquear de alguma forma a minha menstruação, tá? Então eu coloquei no ano passado implantes de gestrinona para ficar sem menstruar. Então a ideia era ficar sem menstruar, com a quantidade mínima possível de gestrinona que eu conseguisse esse efeito. Por quê? Porque a gestrinona, ela entra no metabolismo, ela aumenta um pouco sim a testosterona circulante, tá? Só que ela bloqueia o meu fluxo menstrual.
E quando ela bloqueou meu fluxo menstrual, gente, do fundo do meu coração, foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos por mim. Porque eu, sem menstruar, eu sou a mesma pessoa dinâmica todos os dias do mês. Eu consigo trabalhar, eu consigo render bem, eu consigo dormir melhor, eu consigo ir pra academia, eu consigo fazer tudo. Não tem aqueles dias de, ai, tô com cólica, ai, tô com o peito inchado. Porque eu sentia tudo isso e pra mim era horrível. Porque eu gosto de ser uma pessoa extremamente produtiva. Quando eu tô trabalhando, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô bem. Então, ficar menstruada pra mim era tipo horrível, porque era um momento horrível para mim, porque era um fluxo realmente parecia hemorragia, gente. A minha mãe tinha miomas também, minha mãe já é falecida, para quem não sabe. Minha mãe também tinha miomas, minha mãe tinha fluxos horrorosos, até que minha mãe tirou o útero, minha mãe teve um câncer de útero, tá? É, então, eu via em mim aquela coisa da minha mãe, daquela hemorragia intensa. E quando eu coloquei o chip de gestrinona, o fluxo parou e eu comecei a ser essa pessoa que eu gosto de ser, entendeu? O controle do meu corpo. Só que a gestrinona pode ter alguns efeitos colaterais. E um deles é a mudança da voz. Deixar a voz um pouco mais grave do que a voz era, tá? Pra mim, gente, ok, não canto mesmo, né? Não sou cantora, não sou locutora de rádio, eu trabalho aqui nas redes sociais, mas isso pra mim não ia influenciar nada no meu trabalho, tá? Então eu acho que cantoras não devem colocar por conta da voz, tá? Mas poderia também ter dado acne, poderia ter dado pelos no rosto, isso poderia se a dose fosse mais alta. Então em mim, eu tenho implante mínimo de gestrinona que eu já consegui bloquear o meu fluxo menstrual, porém eu tive essa mudança de deixar a voz um pouco mais grave, mas nada que mude a minha rotina e o meu dia a dia no meu trabalho, mas que na qualidade de vida tá valendo muito, muito, mas muito a pena pra mim, gente. De verdade, assim, eu não me imagino mais, só depois da menopausa, né? Mas hoje eu não me imagino mais sem a gestrinona. De verdade. Por quê? Para quadros como o meu, de fluxo intenso, miomas, TPM e tudo isso, sabe? A falta de ferro no sangue, anemia e tudo mais, foi extremamente excelente. Então, para você aí que perguntou, ai, Andressa, é sua voz, o que aconteceu? É isso, gente. É isso. Qualidade de vida foi o que aconteceu com a minha voz. Combinado, então? Então não se esquece, se inscreve aí embaixo, deixe seu joinha se você gostou desse depoimento aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.